Vamos para o nosso próximo painel, Investindo em Startups. Convido aqui ao palco Richard Zeger, Pedro Brito, Aspen Andersen, Alex Dalponte. Boa tarde, todos me ouvem? Podemos começar? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Isso aqui é um momento muito bacana para nós aqui, que somos fundadores do programa MIT RIP Rio. Nosso painel é sobre investimento em startups. A gente vai tentar ser rápido, objetivo. Eu estou aqui com grandes executivos que cuidam disso nas suas corporações. Para quem não me conhece, eu sou o Richard Zeger, da MSW Capital. Aqui está o Aspen, CTO da Vibra, Alex Dalpon, Head de Ecossistema de Inovação da Petrobras, e Pedro Brito, gestor de Furnas. Então, rapidamente sobre a MSW, nós somos uma empresa de capital de risco, especializada em Corporate Venture Capital. Eu acho que, inclusive, me colocaram para moderar, porque eu gosto muito desse assunto e eu falaria demais. Então, foi uma forma até de dar uma contida no assunto que eu mais gosto. Quando a gente começou, em 2016, esse assunto, grande corporação investindo em startup, era um assunto quase como Deep Tech, que assim, nem se pensava em contratar startups, quanto mais investir de forma minoritária em startups. Mas hoje isso mudou, e mudou muito. Cada vez mais, quando se fala em inovação aberta, eu diria que o Corporate Venture Capital, o investimento em startups, ele é a forma mais madura da corporação atuar nisso. E aí, para a gente começar, eu vou primeiro fazer a pergunta aqui para o Aspen sobre como é que você entende que esse modelo das 5 pontas, que a gente aprendeu no MIT RIP, conecta com esse mundo dos investimentos em startups. Legal, Richard. Boa tarde para todo mundo. Como você falou, é muito bom da gente estar aqui, a gente construindo esse momento, essa agenda. É bom ver que a discussão está atendendo aqui o que a gente planejou. Mas, no nosso caso, especificamente, da Vibra, que era a BR Distribuidora, Vibra, particularmente, acho que foi uma coincidência boa do tempo, que em 2019 foi quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de inovação corporativa do MIT, que foi apresentado a primeira vez, esse modelo das 5 pontas, já falando muito dessa importância do ecossistema. E, naquele momento de identificação dos obstáculos corporativos à inovação, acho que um grande exercício que a gente fez internamente foi de tentar adaptar essa visão das 5 pontas àquilo que a gente encontrava internamente na empresa. Ou seja, você tem a figura fundamental ali de uma das pontas do governo, de criação de políticas, que, querendo ou não, a gente pode fazer ali o paralelo com a questão da governança, da estratégia, tudo fundamental para que a empresa inove e busque novas fontes de receita e de fazer negócio no mercado. Da mesma forma, a importância do capital de risco, ou seja, o quanto do orçamento que a gente destacaria para essas apostas em novos modelos de negócio, entendimento do cliente, enfim. Então, essa é uma outra ponta importante. A corporação, dentro da corporação, porque quem trabalha numa grande corporação sabe a dificuldade, às vezes, de mudança de processo, a visão da cultura corporativa, a visão da universidade, toda empresa tem aquele grupo que pensa e planeja o futuro, tenta ali sair um pouco da forma tradicional de fazer as coisas, enfim. Então, quando a gente pensa todos esses elementos, a gente foi construindo a partir daí a nossa visão da inovação, a nossa estruturação, a estruturação da área, do hub, enfim. Então, no nosso caso, quando, 2 anos depois, estou falando de 19, 21, quando a gente foi convidado a participar desse movimento, o Hudson, um grande líder desse processo, e a coordenação desse processo, então, já era algo conhecido da gente, esse modelo das 5 pontas, que eu diria que foi muito importante nessa nossa construção, nessa nossa forma de entender como a gente, como participante do ecossistema, o Thiago comentou aqui, as empresas de energia muito fechadas em si, no desenvolvimento, nessa nossa abertura para conversar com outros atores e, a partir disso, ajudar a construir algo, porque quando a gente fala de energia, a gente não está falando, a gente está falando algo que requer tempo, requer investimento pesado, então, essa colaboração, essa construção, para a gente sempre fez muito sentido. Boa. Bom, vou passar para o Pedro. Pedro, se puder também falar um pouquinho disso para nós, também Furnas.
Tá, vou tentar ser breve aqui, mas para a gente foi mais um programa conectado com a transformação cultural da empresa. A empresa passava por um momento assim diferente, né, que culminou com a capitalização dela no ano passado, e foram ditas várias coisas aqui que tem muito a ver com isso, né? É você entender que é um setor em transformação, é um setor difícil porque é muito regulado, excessivamente regulado. Isso traz assim muitos desafios para as startups. As barreiras de entrada são muito grandes. Então também era uma maneira de você abrir a companhia para esse diálogo construtivo, né? Mas muito mesmo conectado com a questão da transformação da empresa, transformação das pessoas, a maneira de lidar com isso. A questão da inovação, ela traz essa mudança cultural, né? Então, acho que foi uma oportunidade, né? Primeiro que não foi nada pensado, né? A gente foi descobrir o que era o modelo do MIT, depois que descobriu o que era o modelo do MIT, não porque estudamos antes, né? Então, estava muito conectado com essa transformação. Obviamente que, quando há essa abertura, eu acho que as coisas acontecem, né? E a gente está vendo isso aqui hoje como resultado desse momento. Então, falando dessa questão das pontas, já havia uma preocupação na época, né? Você pega o setor de energia hoje, 2023, você estava vendo uma pesquisa da ANEEL, esse ano vai entrar 10 GB de energia renovável, em 250 empreendimentos. Então, assim, é um setor em constante ameaça do ponto de vista da concorrência. Você tem 12.500 agentes, sendo que desses 12.500 agentes você tem consumidores grandes. Então, há muitas oportunidades, há muitas barreiras, mas nos setores excessivamente regulados, a inovação ela encontra assim, um desafio muito maior do que nos demais. Então, foi, de fato, uma oportunidade para a gente superar nessas dificuldades. Obrigado, Pedro. Alex, vamos lá. Agora, conta um pouquinho na visão da Petrobras, né, quais são as principais ações que vocês estão fazendo em relação ao investimento em startups, e se quiser relacionar também com 5 pontas, já junta uma coisa na outra logo para a gente ganhar tempo. Legal, Esse obrigado. Desafio aí. É desafio. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui falando desse assunto com os colegas aqui do time, da corporação. E, bom, a Petrobras, ela, desde muito tempo, né, investe com universidades, né, já, e também com outras corporações, grandes fornecedores. Então, essas duas pontas estão bem já evoluídas, né, no nosso programa e processos, e tem um volume de investimento muito alto. Investimento em startup ocorria de maneira pontual, né, no passado, somente spin-off de programas com universidade. E, a partir de 2019, deu início ao programa Conexões para Inovação, publicação de desafios. E, de lá até agora, já foram mais de 60 startups contratadas. Tá? E, sim, mais da metade é Deep Tech, ou seja, tecnologias que, como o Lars falou, né, elas vão demandar capital. Então, a gente começa a ver já nesse programa, né, que, apesar da Petrobras financiar o projeto, da mentoria técnica, testar em campo, né, vai precisar de capital para escalar essas soluções. Certo? Muitas delas a gente vai conseguir escalar, principalmente colocando pedido de compra, é possível, né, mas vai ter, com certeza, ali um benefício tendo a parte do capital de risco. Alex, só para quebrar um pouquinho o protocolo, quanto tempo levou, mais ou menos, para uma empresa do tamanho da Petrobras conseguir organizar um programa que gerasse esse volume de recursos para startups, assim, mais ou menos? Não precisa falar as barreiras que foram quebradas, mas... Para construir o modelo, demorou 2 anos. Para construir o modelo, né? Agora, demorou, porque usa recurso da obrigação, questão de compliance, procedimento. Então, foi um tempinho de investimento para começar. Perfeito. Agora já tem o know-how, claro, né? Por outro lado, a gente está vendo, né, a cada edital que a gente lança, estão se repetindo as startups. Então, já tem hoje 12 projetos repetidos, com a mesma startup. Isso demonstra que estão precisando criar startups, né? Então, aí que vem essa iniciativa do MIT, do grupo, de assim, fomentar a criação, né? Porque já foi dito no passado para a gente, assim, olha, corporação, vocês começaram a buscar startup no mercado, vai chegar uma hora que vai saturar, vai começar a repetir as mesmas startups. A gente já está vendo isso, e aí que essa iniciativa de fomentar no início, na base, né, principalmente com o pessoal da universidade, ensinar o empreendedorismo desde o início, é muito importante. E é claro que, para quem está no programa,
já conta com a parceria do Sebrae, né, nesse programa, que auxilia, né, com a bagagem que o Sebrae tem de empreendedorismo, a tentar transformar esses cientistas, né, em empreendedores e conseguir escalar. Boa. Ninguém pediu para responder, mas só dando uma opinião, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Ainda mais quando você quer criar um ecossistema. Então, assim, até o próprio Corporate Venture Capital parte dessa premissa, que a corporação, por mais grana que ela tenha, recursos, ela não pode achar que ela vai conseguir desenvolver tudo sozinha e que a inovação só ocorre lá dentro, né? Então, eu acho que esse conceito também ajuda muito a entender esse movimento do MIT REAP, as 5 pontas, de juntar forças, né, para criar um ecossistema. Mas agora eu vou passar um pouquinho da palavra para o Pedro, para ele contar para a gente como que, na visão dele de Furnas, né, como é que as startups ajudam na questão da transição energética, né, e vice-versa, né, Pedro? E as corporações e startups também. Né? Eu acho que, assim, bem, elas ajudam com as ideias, né? E as startups têm uma facilidade de fazer aquilo que a gente chama de decoupling, né? Que é difícil de você fazer isso dentro de uma empresa, que é você pegar um processo, a gente está muito envolvido nos processos, e você conseguir identificar os gaps. Então, isso é algo que eu acho que tem um benefício muito grande de você ter essa interação com startups. Agora, startups, como que as empresas podem ajudar? É melhorar a proposta de valor. Às vezes eu sinto dificuldade, eu vejo os pitches, né? É você, de fato, apresentar uma proposta de valor que faça sentido para a empresa. Talvez pelo perfil muito técnico das pessoas que vêm, então não é um perfil de gestão. Então você vê que as empresas podem ajudar nisso. Foi dito aqui também a questão da precificação. Eu acho que as empresas também podem ajudar as startups a precificar os produtos, que acho que é uma dificuldade que a gente tem. Formação do preço é um problema econômico, tudo, mas quando você pega dentro do setor energia, que você tem preços regulados, preços controlados. Então, é muito difícil para uma startup precificar uma ideia, precificar um produto. Acho que as empresas também, de alguma maneira, podem ajudar isso. As empresas têm uma certa dificuldade do ponto de vista da assimetria de riscos. Então, assim, o apetite ao risco de uma startup é muito maior do que o de uma empresa. Então, você fazer o sincronismo desse apetite também, acho que as empresas, essa interação com as startups, ajuda bastante. E também na questão da gestão da inovação, né? Acho que isso aí sim, é um trabalho conjunto, né, de startups e empresas, e essa interação ela é constante. Assim. O grande problema das empresas que eu vejo em termos de inovação, principalmente das empresas do setor de energia, é que é um setor de tecnologia pesada. O negócio é muito estabelecido em termos de negócio. Você sabe exatamente o que tem que fazer, por que tem que fazer e como tem que fazer. Então, você imaginar alguma coisa diferente disso para uma empresa incumbente, né, só uma visão de fora que consegue fazer isso que eu chamei aqui de decoupling, que é exatamente o que as startups fazem e fazem muito bem. Né, e entender também o setor. Acho que é outra questão que as startups precisam aprofundar. O setor de energia parece assim, rocket science, mas não é. Mas por ser muito regulado, às vezes vem umas propostas que você fala, bem, acho que a pessoa não entendeu. Às vezes as propostas são até de dentro, né? Aí você fala, pô, nem a pessoa que está dentro está entendendo muito bem aqui, e aí não tem valor nenhum. Mas acho que essa interação ela é importante para enriquecer o debate. Enquanto tiver muita regulação também, aí fica uma questão para os reguladores resolverem, né? Setores muito regulados, a inovação ela acaba ficando um pouco limitada. Então, tem que ter um pouco de desregulação. Foi dito aqui a questão da migração para o mercado livre. Isso deve ajudar, enquanto não vem, né, a fusão nuclear. Porque depois que vier a fusão nuclear, a gente vai ter que ver o que vai fazer em termos de setor de energia. Né? Acho que é isso. Alguém quer comentar? Não, se puder complementar rapidamente nessa questão da transição, eu acho que, de uma forma geral, né, as grandes empresas de energia elas têm alguma limitação em conseguir entender de uma forma rápida o consumidor final. Né? E quando a gente pensa a transição, muito vem da demanda da sociedade do consumidor final. Então, acho que, nesse aspecto, as startups ajudam bastante nessa agilidade em entender para onde o mercado quer ir, né? E junto com essa cocriação que o Pedro comentou com as empresas, também acho que ajuda demais a abrir um pouco, ou muito, né, depender da abertura de cada uma das empresas,
em repensar a forma de construir novos modelos. E eu acrescentaria também, nessa questão da integração, principalmente como as corporações podem ajudar as empresas, aí trazendo o nosso caso prático, né? O Pedro também abordou essa questão do famoso smart money, né? A gente tem colocado muito em contato, né, startups que a gente tem integração para conversar com áreas corporativas nossas, porque acho que ninguém funda uma empresa para ela continuar pequena, né? Todo mundo quer que a empresa cresça. E a hora que a empresa vai crescendo, ela vai enfrentando desafios que uma empresa grande já sabe há muito tempo, talvez, como... Então, botar a pequena área de contabilidade, tributário das empresas pequenas para conversar com uma área estruturada de uma empresa grande é algo também que tem tanto ideias novas, né, para um time que está ali habituado a trabalhar de uma determinada forma, mas principalmente para mostrar uma empresa que está crescendo, o que ela vai encontrar já pela frente. Né? Boa. Petrobras. Bom, a gente tem colocado alguns desafios para a questão de produtos de baixo carbono, gás e metano, e temos tido bastante boas surpresas com startups, né, que estão podendo agregar um valor grande na parte de blockchain, por exemplo. Isso em função do programa? Em função do programa, sim. Legal. Então, são promessas, né, que podem trazer um benefício aí, né, pelo fato de unir vários atores. Então, a ideia é criar plataformas de comércio, de troca, né, de informações, que tem uma promessa grande aí, ou seja, a união dessas startups com tecnologias que estão por aí com esse mercado, né, que abriu, né, de gás. Bom, a gente está chegando aqui ao final, mas só mais um comentário. Assim, acho que as startups são aquelas empresas que vão desafiar o status quo, né, das grandes corporações. Então, quando a gente vê um negócio de $1 bilhão no início da jornada, né, o cara criando um negócio de fusão nuclear, porque isso não é possível ser feito, acho que, num ambiente corporativo. Assim, alguém ia ser chamado de completamente maluco, né, ou eu ia ser demitido, enfim. Mas eu acho que esse é o grande papel, assim, das startups, estarem sempre desafiando, né. E aí, aproveitando esse gancho... Seria curioso, tá? Mas não, me empresta $1 bilhão aí para eu fazer um negócio que eu tive uma ideia aqui. Pois é. Então, e aí tem o louco que faz e o louco que financia, né, também. Aí, para encerrar, pedir para o Aspen contar um pouquinho das iniciativas, né, da Vibra, e principalmente do fundo, né, de Corporate Venture Capital que vocês botaram de pé agora, o que vocês buscam, quais são as características de empreendedores que podem receber investimento que vocês estão buscando, né? Legal, acho que é bom porque conversa também com a primeira resposta do Pedro, né? A gente passou por um processo grande de transformação, né? Para quem acompanhou a Vibra, o que era a BR Distribuidora, a Petrobras Distribuidora, que fez sua primeira abertura de capital, depois a saída da Petrobras do capital, né? Estou vendo aqui colegas da Petrobras, tive a felicidade, posso dizer isso, de ter passado pela Petrobras durante o período, aprendi bastante com a turma de lá, então também tem uma relação, um carinho grande pelas discussões que a gente tem no grupo. Então, durante esse processo de transição, a gente entendendo que a gente precisava enxergar o futuro, a gente viu também que, olha, pelas linhas tradicionais, tentando dividir o tempo do executivo que tem as suas metas para entregar, e, ao mesmo tempo, esse mesmo executivo parar para olhar o futuro, empresas que vão ajudar a construir novos negócios, muito provavelmente, né? E aí, isso que eu acho que é interessante, não tem um grande... Caramba, né, alguém lá descobriu. Não, acho que é isso que é se abrir, olhar, entender o que está acontecendo em outros contextos e adaptar a nossa realidade. Então, a gente já tinha visto isso acontecer em outras empresas, conversamos com várias empresas, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então, entendemos que por ali tinha um caminho da gente estruturar, né, tanto o nosso hub de inovação para fazer essa ponte com startup, porque a conversa de uma grande corporação com a startup não é uma conversa trivial, no sentido de que, na primeira conversa, 100% alinhados, não é. Acho que todo mundo aqui, né, já teve, em algum nível, essa experiência. Então, conseguir fazer essa tradução entre uma grande empresa e o linguajar, e a forma de pensar, né? Porque a startup vem com uma ideia... E na perspectiva de investimento, né? Exatamente. Olha, tive uma ideia aqui e tal, mas espera aí que a gente vai pensar. Pô, mas vocês são muito lentos, vocês querem pensar, eu já quero fazer e tal, mas espera aí, rapaz, entenda que tem uma governança, tem um processo. Então, esse processo é um processo importante de que haja essa interlocução. E como caminho natural, no que a gente fez a revisão da nossa estratégia, entendendo que o nosso setor é um setor que demanda investimento
de médio e longo prazo, como já foi falado, a forma de blindar, né, o investimento no longo prazo, das discussões de curto prazo, que sempre acontecem de orçamento, foi, né, na nossa visão, estruturando um fundo para receber esse aporte, né, e aquilo ali estaria resguardado para essa construção de futuro da empresa. Então, no ano passado, a gente aprovou o fundo do Conselho de Administração, né, divulgamos ao mercado a constituição do fundo, e esse fundo tem, fundamentalmente, a intenção dessa ajuda, eu acho que esse é o termo, a cooperação, né, as empresas que a gente já se relaciona. Eu vi o Gustavo mais cedo aí da EasyVolt, né, que é uma das empresas nossas, né, investidas, e ele pode, né, melhor, obviamente, do que a gente, comentar sobre esse processo do dia a dia, seja de discussão estratégica, seja de discussão, né, de execução operacional, aprendizados de parte a parte, como é que a gente caminha junto, como é que a gente... Não é trivial, obviamente, mas foi fundamental, né? Estou vendo a equipe nossa de energia, aqui quem faz a interlocução no dia a dia com essa startup especificamente, num aprendizado mútuo, porque no final das contas, né, e só fechando o que você comentou, o que a gente busca no investimento, eu acho que o principal ponto é o alinhamento de visão e valores, né, porque a gente pode não concordar integralmente se o produto está adequado, se o mercado que a gente quer atingir está adequado. Agora, se todo mundo está olhando, né, da mesma forma, na mesma direção, e aí vem o lado engenheiro, direção e sentido, né, porque a direção pode ser, né? Então, se está todo mundo olhando da mesma forma e acreditando que por trás os valores são muito próximos, sem sombra de dúvida, que a gente experimentou até aqui, que qualquer coisa que aparece no meio do caminho, a gente senta, conversa e se entende de alguma forma, e a parceria acaba prosperando bastante. Maravilha. Senhores, nosso tempo está esgotado. Obrigado a todos. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, a gente tem que aprender com a startup a fazer um pitch rápido aqui, né? É verdade. É isso aí. Bom, obrigado.